Ártemis é a deusa grega da caça, da lua e da natureza selvagem. É um arquétipo bastante relacionado com o espírito da mulher independente, que segue os seus instintos, vai em busca dos seus sonhos e metas. E o assunto do vídeo de hoje é sobre as plantas relacionadas a esse arquétipo. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje, para continuar essa série de estudos sobre plantas e divindades, vai ser sobre Ártemis, que é uma deusa grega que está muito relacionada à caça, à mulher independente, à lua, aos instintos e muitas outras coisas que eu vou falar mais adiante aqui nesse vídeo. Então eu vou falar um pouquinho sobre as plantas que estão relacionadas com esse arquétipo e como a gente pode utilizar elas no nosso dia a dia de forma segura. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho sobre esse arquétipo, para a gente entender um pouquinho mais e para a gente poder entender também como a gente vai utilizar ele no nosso dia a dia. E bom, então a gente pode utilizar esse arquétipo de Ártemis para quando a gente precisa focar nos nossos objetivos, para que a gente possa atingir as nossas metas com mais facilidade, né? Para que a gente tenha clareza mental de saber aquilo que a gente quer e realmente obter tudo aquilo que a gente deseja, que a gente sonha para a nossa vida. Então é um arquétipo que traz toda essa questão assim da mulher independente mesmo. É claro que sempre, quando a gente está falando de arquétipos, existem os dois lados da moeda, né? Existe o lado obscuro também de Ártemis, que a gente tem que conhecer e também ficar ciente quando a gente vai utilizar esse arquétipo para não passar por essa polaridade negativa. Eu não vou tratar muito sobre isso nesse vídeo, porque já tem vários outros aqui no YouTube, enfim, na internet a gente pode ter essas informações, então se for da sua vontade, você pode pesquisar sobre o arquétipo de Ártemis e você vai encontrar vários outros vídeos que falam sobre esses dois lados da moeda. Mas aqui nesse vídeo eu quis realmente focar nas plantas, porque é um conteúdo que a gente não encontra tão fácil por aí. Então Ártemis é uma deusa grega que está muito relacionada à natureza selvagem, à caça, à lua e aos instintos. A sua correspondente romana é Diana, ela é filha de Zeus e Leto e a irmã gêmea de Apolo. E ela é muito conhecida pela sua independência, sua conexão profunda com os animais e a natureza. E desde muito jovem, Ártemis ela fez um voto de castidade, comprometendo-se a permanecer virgem por toda a eternidade. E ela gostaria, né, de permanecer casta, para que ela pudesse ficar livre das obrigações da maternidade, do casamento, que ela pudesse ter essa liberdade, né, de poder caçar, de poder fazer aquilo que ela bem quisesse da vida dela. Então, ela gostaria de manter a sua independência. E por conta dessa questão da castidade, ela é frequentemente relacionada como sendo uma deusa protetora das mulheres jovens, principalmente as mulheres virgens. Mas também ela é muito relacionada com o parto. Então a gente tem essa relação, né, como ela pode ser casta e pode ser também relacionada com o parto. Mas isso é porque quando ela nasceu, ela é irmã gêmea de Apolo e ela nasceu alguns momentos antes de Apolo e ela testemunhou as dores do parto da sua mãe. Então ela prontamente ajudou a sua mãe a passar pela questão do parto e a trazer o seu irmão Apolo ao mundo. Então é por isso que ela é muito relacionada com essa questão do parto mesmo, né? Auxiliar nas dores do parto. E na Grécia Antiga ela era muito invocada para essa finalidade. E contam os mitos que com apenas 3 anos de idade, Ártemis chegou para o seu pai Zeus e fez uma série de pedidos aí que iriam definir os seus poderes e o seu papel como deusa. Bom, o primeiro deles então foi a castidade eterna, porque ela gostaria de permanecer virgem e casta por toda a eternidade, para que ela pudesse ficar livre, ser independente e não ter as obrigações da maternidade e do casamento. Ela também solicitou uma túnica curta, para que ela pudesse caçar mais livremente. E se a gente for observar as divindades femininas do panteão grego, elas sempre utilizavam uma túnica longa, até os pés. Mas Ártemis pediu que a sua túnica fosse curta, porque ela gostaria de manter essa liberdade, essa agilidade quando ela fosse caçar. E além disso, também ela solicitou um arco e flechas produzidos pelo Ciclopes, para o seu pai Zeus, para que ela pudesse ter uma mira certeira, para que ela pudesse caçar com mais facilidade. E ela também solicitou companhia. Ela solicitou 60 ninfas dos oceanos e 20 ninfas de água doce, que seriam suas companheiras de caçada, suas amigas, porque como ela não teria um companheiro homem, não teria um marido, então ela gostaria da companhia das ninfas. As ninfas eram como semideusas, né, mulheres muito belas, jovens, e que acompanhavam então Ártemis nas suas caçadas e também auxiliavam a cuidar dos seus cães de caça, porque ela também tinha cães que auxiliavam nas suas caçadas. Ela também solicitou a Zeus que ela pudesse ter todas as montanhas para ela. Então, ela queria habitar no meio da natureza, no meio da vida selvagem mesmo, e longe das cidades, dos movimentos das cidades e da civilização.
E apesar dela não querer habitar perto das cidades e da civilização, ela solicitou ao seu pai que ela tivesse cidades para honrar ela, porque na Grécia Antiga tinha, né, esse costume de cidades serem, o culto de algumas cidades serem dedicados exclusivamente a algumas divindades. Então Ártemis também tinha o seu culto dedicado em algumas cidades, ela tinha templos exclusivos a ela, e tinha muitos fiéis também na Grécia Antiga. Bom, e aí através desse mito, a gente já pode verificar que essa deusa ela tinha muita facilidade em conseguir o que ela queria, né? Ela fez vários pedidos ao seu pai e todos eles foram atendidos. Então aí a gente já consegue perceber um pouquinho dessa nuance, né? Dessa atividade de Ártemis, como conseguir, né, realizar todos os seus sonhos. Então a gente percebe que ela sabia muito bem o que ela queria desde muito nova. Ela solicitou ao seu pai, todos os seus desejos foram atendidos, e aí a gente já percebe essa característica, né, do arquétipo de Ártemis, que é uma mulher que sabe exatamente o que ela quer da vida, e ela vai conseguir conquistar todos os seus objetivos com muita facilidade, com muito foco e clareza mental. Então agora entrando um pouquinho no simbolismo, né, dessa divindade, a gente tem vários símbolos que são utilizados para representar essa divindade, essa energia desse arquétipo. O primeiro deles é o arco e flecha, que era a sua arma utilizada na sua caçada, né, na sua caça. E a gente tem que lembrar que antigamente a caça era uma das principais atividades para trazer o alimento, né, para as pessoas. Então ela era uma coisa considerada sagrada. Então Ártemis tinha, né, apesar dela ser protetora dos animais e da vida selvagem, ela também era caçadora. Mas essa caça era feita de uma forma muito instintiva e respeitosa, porque naquela época era dessa forma mesmo que acontecia, a sociedade se alimentava, né, através da caça. E ter uma divindade feminina representando essa caça, essa obtenção do alimento, é bastante interessante, né, da gente observar. Geralmente essas atribuições ficavam com os homens, mas Ártemis, ela já é uma divindade que representa esse poder feminino. E por que a caça? Porque para caçar, eles tinham que ter muito instinto, né? Eles tinham que ter o instinto da caça para poder ter essa clareza, para poder ter essa destreza de focar no objetivo, atirar a sua flecha e ter êxito, né? Conseguir abater aquele animal para poder ter o seu alimento. E aí a gente entra no segundo símbolo que é mais utilizado para representar a Ártemis, que é a lua crescente principalmente. Então a lua ela está muito ligada a essa intuição, né? Principalmente a intuição feminina. A lua é um símbolo que é muito utilizado para representar a mulher por conta das suas fases. Que a mulher também tem as suas fases dentro do seu ciclo menstrual, né? Em questão de hormônios que oscilam e tem fases dentro do ciclo. E a lua também tem os seus ciclos, as suas fases no céu, né? E aí ela é muito representada para essa questão da mulher e do instinto feminino também. E como Ártemis vivia em meio à natureza selvagem, ela estava muito ligada também aos animais selvagens, então a gente tem a representação de Ártemis muitas vezes ao lado de um cervo ou de um urso, que são animais que são muito utilizados para representar essa divindade. E bom, então agora eu vou falar um pouquinho das plantas que a gente pode utilizar para ativar a energia desse arquétipo. E a primeira delas não podia deixar de ser a Artemisia, tem o seu nome em função, né, em homenagem a essa divindade, e é muito utilizada para representar ela. Ela é uma planta que é muito utilizada para proteção, para cura, especialmente para as mulheres, né? Ela tem uma ligação muito forte com o feminino, com a intuição, com o mundo dos sonhos. Inclusive, ela é uma planta muito utilizada para trabalhar essa questão de analisar o subconsciente através dos sonhos e para a produção de sonhos lúcidos. Então, se você gosta desse assunto, vale a pena dar uma olhadinha, dar uma pesquisada aí na internet sobre esse assunto, né, porque tem bastante relação entre a Artemisia e essa questão dos sonhos. A Artemisia ela tem uma ação muito potente no útero, ela tem uma ação muito estimulante do útero, e justamente por isso ela é muito relacionada ao feminino e às mulheres, mas ela também deve ser evitada por quem está na gravidez, porque ela pode ter sim uma ação abortiva. Além disso, ela também deve ser evitada por pessoas que têm uma hipersensibilidade alérgica, né? Pessoas que desenvolvem alergias com muita facilidade, porque ela pode desencadear esses efeitos. E também deve ser evitada por pessoas que têm alergia à avelã. Outra planta que para mim tem muita ligação com Ártemis é o alecrim, por conta da sua ação no nosso campo mental mesmo, e trazer mais foco, mais clareza, melhorar a memória. Então, quando a gente precisa atingir um objetivo, quando a gente precisa da nossa mente na sua capacidade total,
a gente utiliza muito o alecrim. Ele era muito utilizado já desde a Grécia Antiga também pelos estudantes para melhorar a memória. E para mim ele tem tudo a ver com essa questão de Ártemis para que a gente possa atingir, né, focar num objetivo e atingir esse objetivo com total facilidade e clareza. Outras duas plantas que estão muito relacionadas com Ártemis são o cedro e o cipreste. A madeira dessas árvores sempre foi muito relacionada com durabilidade, com resistência, porque é uma madeira que dura muitos anos. Então, o cedro e o cipreste, ambos estão muito relacionados à questão da imortalidade, da resistência e da força mesmo, mas além disso, elas também são muito utilizadas para meditações, para essa conexão com o plano espiritual e com a nossa própria intuição. Então, sempre a sua madeira foi muito utilizada em incensos, em meditações em templos, né? Elas eram frequentemente queimadas em templos relacionados a várias divindades e também relacionados a Ártemis. E além disso, elas também têm um aroma muito característico de amadeirado, terroso. Então, a gente consegue sentir como se a gente estivesse em meio à natureza mesmo, quando a gente utiliza esses aromas, principalmente na forma do óleo essencial. Então, eu gosto muito de fazer blends, né? Pode ser utilizado junto com o óleo essencial de alecrim, por exemplo, que fica muito interessante o aroma. E ele fica realmente como se a gente sente realmente como se a gente estivesse no meio da natureza, no meio do mato, que é realmente o habitat dessa deusa que a gente está estudando nesse vídeo. Outras plantas que também podem ser utilizadas para simbolizar a Ártemis são as flores, principalmente o jasmim, por conta dessa pureza, né, dessa castidade de Ártemis e desse instinto feminino, representando então essa feminilidade mais delicada mesmo. Então a gente pode utilizar o jasmim ou até mesmo as rosas brancas. Bom, e como utilizar essas plantas então para a gente ativar a energia desse arquétipo? Tem várias formas, a gente pode utilizar aí na forma de chás, na forma de tinturas, mas para essas utilizações mais internas, a gente precisa conhecer e saber sobre os princípios ativos, né, os princípios bioativos dessas plantas no nosso organismo, os efeitos delas no nosso organismo, para que a gente não tenha nenhum risco. Mas existem formas mais simples em que a gente vai utilizar mais os efeitos energéticos dessas plantas mesmo, que são mais seguros caso a gente não tenha tanto conhecimento. Então, um dos que eu mais gosto, uma das formas que eu mais gosto e mais indico de serem utilizadas são os escaldapés. Inclusive, eu tenho um vídeo específico aqui no canal que eu falo tudo sobre escaldapés, como utilizar plantas no escaldapés, como fazer um escaldapés que realmente funciona. Então, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards e também no primeiro comentário fixado, para que vocês possam dar uma olhadinha nesse vídeo. Agora, se caso você não queira fazer o seu próprio escaldapés, mas você quer comprar ele pronto, eu também te ofereço essa opção. Eu tenho vários escaldapés já prontos que eu vendo dentro da minha marca de cosméticos e que já são formulados especificamente com a energia de alguns arquétipos. Então eu vou deixar também um link aqui na descrição do vídeo, nos comentários, que você pode entrar em contato comigo e me solicitar para verificar esses escaldapés prontos aí também. E outras formas de utilizar as plantas também seriam os banhos aromáticos, que eu gosto bastante também. A gente pode associar eles aí algum dia da semana e potencializar esses banhos também. Ou também os sprays de ambiente, né, sprays de aromatização ambiental, ou utilizar os próprios óleos essenciais mesmo num difusor. Enfim, são várias as formas que a gente tem para utilizar essas plantas aí para ativar a energia desse arquétipo, se essa for a nossa vontade. Eu citei apenas algumas aqui, são aquelas que eu mais utilizo, mas se você conhece alguma outra forma que você gosta e que você utiliza, deixa aqui nos comentários também para compartilhar com mais pessoas. Eu tenho também uma playlist exclusiva dedicada ao estudo de plantas e divindades, onde eu trouxe já o arquétipo de Afrodite. Então, se você gosta desses assuntos, te convido a dar uma olhadinha nesse vídeo também, porque tem bastante informação legal lá. E tenho vídeos sobre estudos de plantas, playlists, né, sobre estudos de plantas, sobre cosméticos naturais. Então, se você quiser dar uma olhadinha aqui no canal, que tem bastante conteúdo relacionado a esses assuntos. Certo, pessoal? Então, espero que o vídeo tenha sido útil. Se você gosta desse assunto de plantas, sobre como utilizar as plantas no nosso dia a dia, sobre cosméticos naturais, eu tô sempre trazendo vídeos relacionados a esses assuntos toda semana aqui no canal. Então, eu vou te convidar para se inscrever, clicar no botão de inscrever-se aqui, e para você poder acompanhar toda semana quando sair um vídeo novo, para você poder ser avisada pelo YouTube. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui um curtir para me ajudar na divulgação desse conteúdo. Certo? Então, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.